Olá! Prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola O Devedor Implacável. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 23 até 35. Antes de ler a parábola, eu quero voltar um pouquinho naquilo que provocou Jesus a falar esta parábola. Isso está no mesmo capítulo 18, nos versículos 21 e 22. Jesus estava passando aos seus discípulos algumas lições, alguns ensinamentos, e Pedro faz uma pergunta. Olha só. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, a propósito desta pergunta que Pedro fez a Jesus, Jesus, então, após responder, complementa o ensinamento apresentando a parábola, que é a seguinte: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Há uma curiosidade aqui. 10.000 talentos, trazendo para os valores de hoje, corresponde a aproximadamente 340 toneladas de ouro. 340 toneladas de ouro. E aquele que devia ao homem, devia 100 dinheiros ou 100 denários, que corresponde a menos de 30 gramas de ouro. Ele foi perdoado em 340 toneladas de ouro e não perdoou 30 gramas de ouro. Olha a proporção, né? Mostrando a imensa misericórdia de Deus, porque o rei aqui se refere a, como diz Jesus no fim,
ao Pai Celestial de Jesus. É Deus, conforme é capaz de perceber o próprio Cristo. Jesus percebe o Cristo numa dimensão inimaginável em relação ao que nós somos capazes de perceber Deus. Então, quando ele fala ali no final, assim também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um de seus irmãos, assim também vos fará. Quando ele fala, meu Pai Celestial, ele está se referindo ao mesmo Deus, que é o nosso Pai, mas na medida de compreensão do próprio Cristo. Essa medida da compreensão do Cristo está de acordo com a sua evolução espiritual, naturalmente. Que, convenhamos, não é pouca coisa. Ele foi responsável pela organização deste planeta desde a sua origem, há 4,5 bilhões de anos no passado, quando esse planeta foi formado. Jesus, naquela época, já era um ser perfeito. Então, como que Jesus percebe Deus? Na medida da sua evolução. É muita coisa. Porque há muitas partes nos textos do Evangelho onde ele se refere ao vosso Pai Celestial, dizendo para nós, é o próprio Deus visto sob a nossa ótica, que está de acordo com a nossa evolução espiritual, que, convenhamos, é muito pequena. A evolução espiritual nossa, medida pela inteligência e pela moralidade, ainda é extremamente limitada, comparando-se com Jesus. Mas aqui ele não diz o vosso Pai Celestial, assim também vos fará o vosso Pai Celestial. Não. Assim também fará o meu Pai Celestial. Por que ele diz isso e não diz vosso Pai Celestial, que corresponderia à nossa consciência? O nosso Pai Celestial seria a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus? Não, porque isso não está na nossa alçada, porque envolve outra pessoa. Porque Jesus explicou, é preciso a gente ter essa questão sob a ótica. Jesus, lá está em Mateus 22, 39, ele fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento que é semelhante ao amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que corresponde também a dizer, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Está em Lucas 6, 31. Então, esta questão aqui está em jogo, porque a nossa natureza a respeito do reino dos céus, onde reina as leis divinas sem a interferência do egoísmo, do orgulho e da vaidade, é apenas amor, como diz João. No reino dos céus vigora a lei de amor. Deus é amor, diz João. Então é isto que vigora no reino dos céus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, tratai todos os homens como quereria que eles vos tratassem. Agora, quando eu não perdoo o meu próximo, eu estou cometendo um erro perante a minha consciência. Mas mais do que isso, eu estou interferindo na vida de outro que foge da minha alçada ao julgamento. Aí já cai no julgamento para além das minhas possibilidades de culpa, de remorso, seja do que for. Por isso Jesus disse, assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes. O perdão o que é? Manifestação de apego. Apego
advém da natureza material que ainda domina os desejos da criatura humana neste planeta de expiações e provas. Nós estamos em luta nesta fase da evolução do espírito para superar os arrastamentos que advêm da animalidade que ainda predomina em nós. É isso que trata. Quando eu não perdoo, sabendo que eu deveria perdoar, porque eu acabei de ser perdoado, eu sei que eu devo perdoar e não perdoo, aí está uma falta extremamente lesiva que é registrada na nossa consciência e que afeta também a outras pessoas. Aí a avaliação já extrapola o julgamento da minha consciência, já advém de uma avaliação superior à minha capacidade de entender o certo e o errado. Está além disso. Então é muito curioso como esta parábola ela é extraordinária. Contém aqui informações que estão muito além da minha compreensão. Mas eu quero apenas destacar a questão do perdão, porque nós podemos afetar a nossa consciência, aí o meu Pai Celestial me julga, questão da culpa, tudo mais, como está afetando outra pessoa que está além da minha alçada, o julgamento, está na alçada de Deus, numa esfera mais elevada do que eu posso compreender. Enfim, são pequenas observações a respeito do perdão. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar indefinidamente. Porque o esforço de perdoar faz com que venhamos a superar arrastamentos materiais que nos impedem a elevação espiritual. Para que essa elevação espiritual venhamos a fazer jus ao reino dos céus, aonde as pessoas que ali sintonizam e vivenciam nas leis do reino dos céus, que são amor, na sua variada expressão, essa pessoa fique em bem-aventurança, como explicou Jesus lá em Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. No próximo vídeo, nós prosseguiremos com parábolas do Evangelho, lidando com o tema Os Trabalhadores da Vinha, que está em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.